Graças a Deus. Amém, igreja? Todos aquietados? Tranquilos? Prontos? Preparados? Terra fértil para receber semente? Então eu, como o semeador, vou a partir de agora semear na tua vida a boa semente, a boa palavra, e certamente dará o seu fruto para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mensagem no telão: para viver na visão do Todo-Poderoso, é necessário viver por fé e não por vistas. Para viver na visão do Todo-Poderoso, é a palavra profética para esse ano na nossa vida, vivendo na visão do Todo-Poderoso. Para que isso seja de fato uma verdade no nosso viver, é necessário viver por fé e não por vistas. Números 24:16 diz a palavra do Senhor. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo. Daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo. Daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus bom, a Ti, Senhor, e somente a Ti toda a glória. Paizinho querido, Paizinho de amor, nosso Deus, o Senhor, o único Deus, aquele que cuida de nós com infinito amor. Deus, nos reunimos aqui agora e nos aquietamos os nossos corações, Senhor. Aquietamos a partir de agora os nossos pensamentos. Aquietamos agora, Senhor, lançando a Ti, lançando aos Teus pés, Senhor, sobre Ti, todas as nossas ansiedades. Tudo aquilo, Senhor, que tenta nos afligir, tudo aquilo que tenta, Senhor, nos aprisionar, aquilo que tenta, Senhor, roubar a nossa paz, aquilo que tenta, Senhor, nos ferir. Jesus, nós lançamos diante de Ti agora, porque Tu és o Deus que tem cuidado de nós. Tu és o Deus que cuida da nossa vida nos mínimos detalhes, em tudo, Senhor. E agora, Pai, nós clamamos o Teu poder, clamamos o Teu santo nome, para que haja em nós o entendimento, para que haja em nós a inteligência, para que haja em nós a sabedoria, para compreendermos a Tua palavra, compreendermos a ciência do Altíssimo, compreendermos os ditos de Deus e recebermos a visão do Todo-Poderoso. Que haja, Senhor, este viver por fé manifestado em nossa vida de forma sobrenatural, Senhor, e que com este modo vivendo, com este modo de vida, por fé, venha, Senhor, sobre nós o poder da Tua glória, venha sobre nós a manifestação do Teu querer, e que ninguém, Senhor, se perca pelo caminho, que ninguém fique para trás, mas que pelo contrário, Senhor, todos nós venhamos conquistar na terra prometida, que todos nós venhamos avançar na terra prometida, para o Teu louvor e para a Tua glória. Use a minha vida, use a minha boca, Senhor, que eu seja nas Tuas mãos um instrumento de valor para aperfeiçoar a Tua igreja, para edificar a Tua igreja, para dar crescimento aos Teus filhos, para trazer o alimento sólido que edifica e dá herança às Tuas ovelhas. Em nome de Jesus eu oro e já Te agradeço. Amém. E todos que oraram comigo digam amém. Glórias a Deus.
Glórias a Deus. Obrigado, minha amada e querida esposa, abençoada pastora. Obrigado. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres que tiveram seus olhos iluminados pelo Espírito Santo para compreender a verdade do Evangelho, compreender a verdade que há no nome de Cristo e para viverem nesta terra como mais que vencedores em todas as coisas. Em 2 de Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, diz a palavra: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Quando eu ando pelo que eu vejo, a minha vida para. A minha vida ela é travada diante de Deus. Bênçãos não chegam para a minha vida. Bênçãos não são manifestadas sobre a minha vida. Porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós entendemos que o apóstolo Paulo diz, olha, visto que andamos nós por fé e não pelo que vemos. Porque há quem ande pelo que vê. Há quem viva pelo que vê. E estes que andam e vivem pelo que vê, nós podemos perceber que a vida é de derrota. Que a vida é de destruição e de sofrimento. Mas aqueles que vivem por fé, eles têm em si a esperança do Deus vivo. Eles têm em si a força do Deus vivo que move esta vida dia após dia em vitória, em triunfo, sendo em tudo mais que vencedor, mesmo que aquilo que esta pessoa deseja, ou almeja, ainda não aconteça, mas ela se porta como vencedora em Cristo Jesus. Em Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Parou. Amados, aqui nesta igreja ninguém diz Deus te abençoe. Aqueles que ainda dizem não estão dentro da última reforma protestante, mas vão aprender. Porque isso é algo importante para nós desta igreja, que temos um chamado de Deus para sermos a última reforma protestante. Pastor, mas por que eu não posso dizer para alguém Deus te abençoe? Porque se você dizer para alguém Deus te abençoe, você está vivendo no tempo do antigo pacto. Você está vivendo o Antigo Testamento e não o Novo. Você não está encaixado dentro da nova aliança. O Deus te abençoe, ela é uma bênção chamada de bênção araônica, que é a bênção de Arão. Quando Arão dizia, o Senhor te abençoe. E agora então, pastor, me explica. Exatamente esse texto explica isso. Depois da cruz, há um novo pacto. Depois da cruz, há uma nova e eterna aliança feita no sangue de Jesus. E dentro desta aliança, eu preciso entender que eu sou abençoado. Dentro deste pacto, eu preciso viver como abençoado. Porque bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Então eu digo para você, Deus te abençoe, eu estou dizendo que Ele não tem te abençoado. E as bênçãos do Senhor são irrevogáveis. Na cruz Ele consumou a bênção a teu favor. E agora, pastor, agora vai de mim e de você viver como tal. A responsabilidade é nossa, vivermos como abençoados. Eu não fico olhando para o céu e fico esperando Deus me abençoar. Eu sei que Ele já me abençoou, então eu ando, eu prossigo, não por vistas, mas por fé. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então entenda isso. Todas as bênçãos, tudo aquilo que
Deus garante na sua promessa. Tudo que Ele consumou na cruz do Calvário, mais de 7.000 promessas, estão liberadas para a tua vida. E como então, pastor, que vai chegar para a minha vida? É exatamente isso que eu estou te dizendo. Viver por fé e não por vista. Se você vive por vista, não chega. Se você vive por vista, você vai travar naquilo e vai ficar com aquilo. Agora, se você passa por cima daquilo, por fé, você vê o milagre. Assim como foi com Abraão. 25 anos, ele andando por fé. Porque se ele andasse por vistas, o que a Bíblia relata? Que Abraão, já de 100 anos, com seu corpo amortecido, já com idoso, como que ele ia ser pai? Então ele cria contra a esperança. O que era crer contra a esperança? É olhar para a situação, para a própria situação, e ver que de fato ali é algo que não tem saída, não tem como. Mas crer que Deus tem o poder para fazer. Crer e confiar que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir, igreja. Ele não mente. Ele vela para fazer cumprir aquilo que ele disse. Isso está escrito em 2 Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele. Jesus. Está em Jesus, no nome de Jesus. Está no nome de Jesus. Quantas são as promessas de Deus? Nele tem o sim. Tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus. Por nosso intermédio. Então a glória de Deus se manifesta, amado, é pela tua vida. É pela minha vida, é pela vida da igreja. Então nós não vamos limitar o poder de Deus, nós não vamos aqui desonrar a cruz de Cristo, pelo contrário, nós vamos chamar por fé a existência destas promessas na nossa vida. Casamento perfeito e feliz, casamento que nos dá prazer e alegria, vida familiar abençoada e próspera, com harmonia e comunhão, com filhos que honram seus pais, filhos que respeitam seus pais, filhos que não tentam mandar dentro de casa, mas que ouvem e acatam a palavra dos seus pais, porque são pais que estão dentro da palavra de Deus, ensinando os seus filhos o caminho do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Uma criança que é ensinada na palavra de Deus respeita. Não é sem educação, não é criança que responde, não é criança que fica resmungando, não. É criança que sabe o que ela é e sabe o que ela tem que ser diante do próximo. Amados, com base na Bíblia, com base nas Sagradas Escrituras, nós podemos perceber que é nossa escolha. Sou eu quem escolho o que eu vou ser e o que eu vou viver. Porque muitas pessoas buscam a Deus e ficam esperando cair do céu. Não vai cair. Não vai cair. Aquele que tinha que vir do céu já veio há mais de 2000 anos. Andou no meio de nós. Se despiu da sua glória. Se fez homem. Foi humilhado, envergonhado, apanhou, foi açoitado, teve os cabelos arrancados por mim e por você, e lá na cruz ele deu o seu sangue para mim e te salvar. Agora, tudo que ele fez lá, quando ele disse está consumado, foi liberado para mim e para você. Uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida tranquila, uma vida em abundância. Porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância.
Fora disso, eu não recebo nada, amado. E também não recebo para a vida da igreja. Eu recebo para a igreja vida em abundância. Longos dias. Vida longa. Velhice em vigor. Velhice com vigor, porque assim está escrito: se ouvirem e o servirem, terminarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Essa é a palavra. Está escrito e nós cremos. Efésios 3:20, olha. Ora, aquele que é poderoso, ele é ou não é? É poderoso ou não é? Para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amado, nós temos que entender, o poder de Deus opera em todos. Opera em todos. Deus pode habitar em todos que confessam o seu nome. Mas o poder dele opera onde? Naquele que vive por fé. Por isso, Paulo diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu não posso olhar para esse versículo aqui e generalizar. Eu preciso entender que esse versículo aqui tem poder na vida daquele que anda por fé. Então, é necessário eu aprender isso. Porque a escolha vai ser minha. Eu vou escolher se eu vou viver as promessas de Deus ou não. Eu vou escolher se eu vou viver como abençoado ou não. Porque não é mágica, igreja. Não é varinha, não é bordão de fada, não é isso. É palavra de Deus que se manifesta na nossa vida por fé. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Porque o Senhor, ele mente? Não. Ele é fiel? Sim. Então, a vida de fé traz as promessas. Quer confessar isso? A vida de fé traz as promessas. Agora fala para o teu irmão: a vida de fé traz as promessas. Amado, uma vida de fé, ela requer disposição. Uma vida de fé requer envolvimento com Deus, com a palavra, com a oração, com a igreja, com o culto, com os irmãos. Há uma ordem específica de Deus: congregai. Tem que congregar, porque é a ordem de Deus. Então agora, com esse entendimento aqui, com essa introdução dessa mensagem, eu quero perguntar algo para você. O que você espera para a tua vida? Você não precisa me falar, mas eu quero que você pense. O que você espera para a tua vida? Meu presbítero, pode aumentar um pouco a temperatura do fundo aí, que está meio geladinho. Por favor. Amados, o que você espera para a tua vida? Tem gente que nem sabe o que espera. É triste eu dizer isso. Eu falei para você pensar aqui, mas tem gente que não pensou. Sabe por quê? Porque não espera nada. O que der, deu. O que não deu, não tem problema. Isso é mal diante de Deus. Porque isso não é fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quando o profeta aqui perguntou: o que você espera para a tua vida? É a Deus perguntando. Jesus, quando o cego veio até ele, Jesus falou: o que queres que eu te faça? E Jesus sabia que ele era cego. Mas por quê? Porque Jesus pergunta para você o que você quer da tua vida. E Jesus falou, o cego falou: eu quero ter visão. Seja feito conforme a tua vontade. Aleluia. Aleluia. Amados, Deus tem regra. Ele não faz de qualquer jeito. Por isso nós precisamos aprender as regras e viver as regras. Eu não vou ficar andando em círculo. E não quero ninguém andando em círculo aqui nessa igreja. Eu quero ver todos avançando, conquistando, prosperando,
com vida feliz, com vida alegre, com vida abundante. Porque nós somos o povo mais feliz dessa terra. O que você deseja para a sua vida? O que você deseja para a tua família? Como você se vê? Quando você se olha, e o que você consegue enxergar sobre você? Como é que você enxerga a sua vida até hoje? Como é que você vê a tua família? Como você vê Deus? Olha, amados, é necessário andar por fé. É necessário ver com os olhos da fé. É necessário ver com os olhos espirituais como Deus vê. Porque se eu olhar para mim com os meus olhos carnais, amado, se eu olhar para a situação, sabe, de circunstâncias que me acometem, amados, a alegria me é roubada, a paz me é roubada, a confiança é me roubada. Eu já passo a não mais viver por fé. Então ver com os olhos de Deus é possível para todos que já receberam a Cristo. Para todos que já confessaram Cristo como Senhor e seu Salvador de suas vidas, esses já receberam de Deus o dom da fé. Porque senão não acreditariam na palavra, não confiariam em Jesus. Porque só crê em Jesus quem recebe o dom da fé. E este dom da fé nos permite ter a visão espiritual de como Deus é, de como Deus vê e o que Deus quer para a nossa vida. Em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza. Se cochear em dois pensamentos não é fé. Se duvidar de alguma coisa não é fé. E a dúvida vem dos quintos dos infernos para roubar a tua bênção. Porque ou você crê ou você duvida. Ou você se entrega para a palavra, ou você fica com o pezinho atrás e fica, não, isso eu concordo, isso eu não concordo, isso eu aceito, isso eu não aceito. Isso é duvidar. A fé é a certeza, diga, a fé é a certeza. Diga mais uma vez, diga olhando para o teu irmão, a fé é a certeza. Você entendeu? A fé é a certeza. Do quê? De coisas que se esperam. O que você está esperando? Pastor, eu estou esperando uma cura. Tenha certeza que você é curada. Pastor, eu estou esperando uma porta de emprego na minha vida profissional para dar um up na minha vida. Tenha certeza que isso vai acontecer na tua vida. Pastor, eu estou esperando meu marido vir para a igreja. Tenha certeza que ele vai vir. Estou esperando, pastor, alguém da minha família ser liberto. Tenha certeza que vai ser liberto. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam. Aleluia. A fé, igreja, é a convicção de fatos que se não vem, eu não vejo, mas eu tenho certeza. Eu me agarro na certeza. Eu me agarro na convicção. Porque eu sei que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Quem vive nesta certeza, quem vive nesta fé, é alguém inabalável. É alguém inabalável. Aconteça o que acontecer, ele permanece centrado. Ele permanece convicto das coisas. Ele sabe que em tudo está a mão de Deus. E não se perturba. Não se atemoriza com más notícias. E agora o que vai ser? Deus está no comando. Deus está no controle.
Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer, nós não. É Ele quem faz. Nós não somos Deus. E jamais vamos querer ser igual a Deus, porque vivemos na dependência de Deus. É Ele quem pode fazer, e é Ele quem faz. Quem vive dessa forma, amado, vê as promessas do Senhor. Porque espera e confia em Deus. E Deus move a favor de quem nele espera. Se está esperando em Deus, vai ver milagre. Se está esperando em Deus com esta certeza, com esta convicção, vai ver bênção manifestada na vida. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque, amados, esse modo de vida, esse viver nesta certeza, este viver nesta convicção, viver nesta tranquilidade da palavra de Deus, agrada a Deus. Agrada a Deus. Porque Deus, Ele nos prova nos momentos difíceis da vida. Deus, Ele olha para nós, amados, e sonda as nossas atitudes mediante as dificuldades. Tu pensa que Deus está nos provando quando tudo está bem? Não. Não. Deus vai te provar na dificuldade. No momento do aperto. No momento da notícia má. No momento da situação contrária. Deus está te sondando e contemplando a tua atitude e a tua confissão de fé. Por isso, amado, não se desespere quando vem o vento, quando vem a turbulência. Permaneça firme, permaneça inabalável, permaneça convicto, permaneça certo de que Deus é fiel para cumprir na tua vida. Crer e confiar de tal modo como eu estou lhe ensinando aqui agora, incondicionalmente na palavra de Deus, agrada a Deus. Se você quer agradar a Deus, faça isso. Mas se você não quer agradar a Deus, esqueça o que eu estou te dizendo. Não há outro modo de agradar a Deus, ouça. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E uma vida de fé é isso, é uma vida inabalável. É uma vida na certeza, na convicção, porque a fé é a fé é a 1 Samuel 15, 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O Senhor, amados, nosso Deus, Ele deseja que os seus filhos vivam a obediência. O Senhor, Ele quer, Ele deseja, Ele anseia em ver os seus filhos obedecendo a sua palavra, conhecendo os ditos de Deus e vivendo por fé. Em Romanos 1,17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Desculpa falar aqui, amados, mas a justiça de Deus não se revela numa missa. Não se revela numa missa. Justiça de Deus se revela no Evangelho. É numa vida cristã, dia a dia, por fé, naquilo que está escrito, crendo e confiando no que está escrito. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por... E fé no quê, pastor? Na palavra. Fé na palavra de Deus. Não é numa imagem de escultura.
Não é num santo pendurado na parede, que tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem perna, mas não anda. Isso é fé morta. Não presta. É inutilidade. Mas crer e confiar no que está escrito, na palavra que sai da boca de Deus, isso traz milagre. Traz justiça de Deus a nosso favor e não para condenação. Agora o contrário, nós sabemos que Deus tem regras e Ele cumpre a sua palavra. O justo viverá por fé. Hebreus 10, 38. Todavia o meu justo, diz o Senhor. Amado, Deus sabe ou não sabe quem é justo diante dele? Então ele diz, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então Deus diz, olha, se retroceder desse caminho, eu não tenho prazer na vida dele não. Está entendendo? Está claro? Vida de fé é a vida da graça de Deus, crer na nova e eterna aliança, crer no sacrifício de Jesus, crer no que está escrito e confiar nisso e ir adiante todos os dias. Retrocedeu disso, Deus retira a alegria dele dessa vida. É um filho? É salvo? Mas Deus não tem mais prazer. E normalmente quem retrocede vai congregar junto com os mortos. São pessoas que estão congregando, achando que estão lá fazendo a vontade de Deus, mas Deus não tem prazer naquilo, e é mais um morto lá dentro, porque a Bíblia diz que chama de congregação dos mortos. Se eu vivo com os olhos de Deus, eu vejo a vitória. Se eu vivo com os olhos de Deus, eu vejo a solução. Se eu vivo com os olhos de Deus, eu vejo a situação toda cooperando a meu favor, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, se eu não ando por fé, se eu ando por vista, então as coisas não vão cooperar para o meu bem. Porque eu não estou amando a Deus. Mas como assim, pastor? Porque eu não estou andando por fé. Eu estou desagradando a Deus. Amar a Deus é andar por fé. Estão entendendo, igreja? Está claro isso? Amém? Então, eu tenho duas opções. Olhos de Deus ou olhos do medo. Os olhos do medo, o mundo me oferece. Os olhos de Deus, a palavra me oferece. E a escolha é minha. Deus não nos obriga. Ele nos orienta, nos ensina, deixa na sua palavra como mandamento para ser obedecido, mas nisso nós temos escolha. Nós só não temos escolha para a salvação, jamais teremos. E graças a Deus por isso, porque se nós tivéssemos, todos nós aqui iríamos para o inferno. Então louvado seja Deus que tirou, ficou na mão dele o poder da salvação. Graças a Deus. A salvação é por graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Então louvado seja Deus que a salvação é o Senhor quem nos dá e Ele é quem garante. Mas, amados, aquilo que eu estava dizendo, o viver como abençoado depende de nós. Então eu escolho. Vamos dizer então que eu tenho livre-arbítrio para isso. Olhos de Deus ou olhos de medo? A situação está diante de mim. Como eu estou vendo? Com que olhos eu estou vendo? Com olhos de medo ou com olhos de Deus? Primeira de Coríntios 9:2 diz: se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros. Glória a Deus. Que se para algumas pessoas eu não sou pastor, para vós eu estou sendo. Glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo disse isso, olha,
Se não sou apóstolo para outrem, ou seja, se pessoas não dão crédito para mim, se alguém aí, algumas pessoas, não estão atentos para aquilo que eu estou falando, certamente o sou para vós outros. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então, amados, vocês são o que? Cartas vivas escritas por Deus aqui nesta terra. E vocês estão aprendendo com esse altar, pelo Espírito Santo, através da minha vida. E eu estou ensinando a você a ter olhos de Deus. Eu estou aqui para lhe ensinar a viver na visão do Todo-Poderoso. E não com olhos de medo. Em 1 Coríntios 11:1 diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quem disse isso? Paulo. Paulo disse: eu imito Cristo. Agora, me imitem também. Viver por fé, igreja, é reproduzir Cristo. Viver por fé é viver seguro e não em pânico. Viver por fé é viver tranquilo e não em desespero. Viver por fé me dá certeza de vitória. Faz com que eu não me atemorize com nada, absolutamente nada, com nenhuma má notícia. Eu quero ler com você 1 Samuel 17, 32 a 37. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Estava lá o gigante plantando terror. Para isso o diabo vem, amado. Para plantar terror na nossa vida. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele tem os seus meios de fazer isso. E estava lá Golias, diante do exército de Israel, e todos com medo, inclusive o rei. E chegou um menino que estava levando comida para os irmãos, que antes estava apacentando as ovelhas do pai, chamado Davi. Franzino, não era homem de guerra, pastor de ovelhas, disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Aleluia. Amado, está desfalecendo o coração por causa de quê? O que é maior na tua vida que o amor de Deus? O que poderá te separar do amor de Cristo? A morte? A tribulação? A fome? A Bíblia diz: eu creio, confio e vivo isso. Nada pode me separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada pode separar do amor que está em Cristo Jesus por mim e por você. Nada pode separar o amor de Deus na tua vida, igreja. Não desfaleça o coração. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Não crie pânico. Não crie pânico, igreja. Não crie pânico. Deus é Deus. E vai continuar sendo Deus eternamente. E um dia todos nós estaremos com Ele na glória eternamente. Aqui tudo passará. O Senhor Jesus diz: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então aquele que dá muita importância para essa vida aqui, vive com os olhos do medo. Aquele que dá importância para as coisas desse mundo, vive com os olhos do medo. Por isso nós temos que tirar os pés desse mundo e olhar para as coisas do alto. Assim como ensinou Paulo: buscai as coisas do alto e não as terrenas. Porque quando nós nos apegamos às coisas terrenas, o medo toma conta. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço,
E ele, guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das dos ursos. Olha uma vida de fé. Sabia que quem tinha feito era Deus, não era ele. Sabia que quem tinha dado poder para matar tanto o urso como o leão era Deus, não era ele mesmo. Então ali ele diz: o Senhor me livrou das garras do leão e das dos ursos. Amado, de quantas coisas Deus já te livrou até hoje? De quantas coisas Deus já te livrou até hoje? Você está pensando que foi mão de médico que fez? Está pensando que foi a medicina que te livrou? Foi Deus. Foi o Senhor. Porque se Deus não livrar, não livra ninguém. Se Deus não determinar livrar, ele não livra. Mas Deus livrou Davi das garras do urso e das do leão. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Aleluia. Números 13, versículo 2 diz: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então olha, uma vida de fé não muda em nenhuma situação. Não importa o que aconteça, ela continua firme e inabalável. Amém? Davi nos ensinou aqui que ele reconheceu que Deus deu poder para ele matar o urso e o leão, e ele foi contra Golias, e o que aconteceu mesmo? Ele matou? Ele matou. Mas ele sabia que quem tinha feito era Deus. Vida de fé, amado, é vida de fé. Não é aqui uma hora eu tenho fé, depois aquela hora ali eu já não sei, agora eu estou na dúvida se eu tenho fé ou se eu não tenho, aqui eu vou ver se eu tenho, agora aqui eu tenho. Isso não é vida de fé. Está entendendo? A igreja está entendendo, sim ou não? Está interessante? Hã? Envia homens que espiem a terra de Canaã. Deus falou que ia dar a terra? Falou. Olha o que está escrito em Números 13, 18 a 20. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita. Tinha gente morando lá. Se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. A qual é a terra em que habita, se é boa ou má? E que tais são as cidades em que habita? Se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra? Se é fértil ou estéril? Se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Olha, amados, o que Deus disse: tende ânimo e trazei do fruto da terra. Deus já sabia que aqueles abençoados lá, desculpa falar aqui, eram todos mandados pelas esposas. Só 2 que não. Desculpa falar aqui, amados, porque uma casa onde a esposa manda é difícil a bênção de Deus. Se o homem não é cabeça do lar, como Deus manda, não tem manifestação de bênção no lar. Quando é a mulher que dá a última palavra, que seria o marido a dar, Deus retém bênçãos no lar. Com a permissão do Espírito Santo aqui, esses 10 espias que foram infamar a terra, eram as mulheres que mandavam. Caleb
e Josué tinham as esposas. Eu acredito nisso. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. Então olha, Deus disse: tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. 13, 27 a 33. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Ai, já começou aí a desgraça. E as cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente, ó a fé de um homem de Deus, de um homem que sabe como tem que se portar com as coisas de Deus, de um homem que sabe como tem que andar com as coisas de Deus, certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo. Com certeza as mulheres já tinham, ó, porque é mais forte do que nós. Não vai lá, meu bem, você vai morrer. Os gigantes vão te matar. Amados, a fé é fé. Certamente prevaleceremos contra ela. E diante, versículo 32, pastor, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Até imaginar que os gigantes tinham visto eles, eles imaginaram. Os gigantes nem viram eles, mas eles disseram que os gigantes tinham visto eles como gafanhotos. Então 10 olharam a terra com olhos de medo, e 2 olharam com olhos de fé. Igreja, 10 olharam com olhos de medo, 2 olharam com olhos de fé. Mas todo o povo foi contaminado pelos 10. Por aqueles que viram com olhos de medo. E por isso andaram 38 anos no deserto em círculo e morreram todos no deserto. Como é que você está olhando as circunstâncias na sua vida? Com olhos de medo ou com olhos de fé? Como é que você está olhando a sua vida hoje? Essa história, amados, Deus aqui nos deu uma revelação tremenda no final de ano. Você sabe muito bem a história. O Senhor lhe chamou para tomar posse das bênçãos. Assim como o povo chamou e tirou o povo do Egito para possuir a terra de Canaã. Não era para morrer no deserto. Era para sair do Egito e tomar posse. Mas não tiveram os olhos de fé para agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E os 2 que agradaram, pastor Josué e Calebe, Deus honrou. Deus fez chegar à terra prometida, não caíram no deserto, não morreram. Chegaram e escolheram a terra que queriam ainda, e Deus deu. Tiveram que padecer com os outros lá no deserto? Tiveram. Por quê? Deus tinha que cumprir a sua palavra, que nenhum entraria na terra.
Então até o último cair morto no deserto, Deus não ia passar o povo do Jordão. Mas quando o último caiu, Deus então passou o Jordão e deu a terra prometida. Números 14, 24 diz: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda isso, igreja. Nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência possuirá. Tem bênção para os filhos. A vida de fé traz bênção para os filhos, irmão Antônio e irmã Michele. A vida de fé, seguindo Cristo, seguindo o Evangelho, seguindo a palavra, entendendo a vontade de Deus, garante bênçãos para a nossa descendência. Para chegar às promessas da nossa vida, tem que passar pelas regras. Não tem como pegar um atalho, não tem como tirar as regras. Eu quero só as bênçãos. Não, tem regra. Diga, tem regras. Diga, o reino de Deus tem regras. Amém. Então, quando você olha para a vida com os olhos de medo, você chama Deus de mentiroso. Isso é grave. Isso é muito forte. Mas é verdade. Por quê? O que Jesus nos disse? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jamais vos deixarei, nem vos desampararei. E aí você olha para uma circunstância com olhos de medo. Você está chamando Deus de mentiroso. Você está desagradando a Deus. Então perseverar no caminho do Senhor, perseverar na obediência da palavra, traz consequências para a nossa vida. Traz bênçãos, traz a manifestação das promessas, e inclusive para a nossa descendência, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, igreja, vai chegar para a sua vida aquilo que pela fé você enxergar. Ouça isso. Aquilo que pela fé você enxergar vai vir para a tua vida em nome de Cristo. As suas conquistas vão ser aquilo que você conseguir enxergar pela fé. Pastor, é verdade. Aquilo que pela fé você conseguir almejar, vai vir para a tua vida em nome de Cristo. Quero te ajudar e te incentivar aqui. Se você não consegue se ver saudável, uma pessoa com saúde perfeita, você jamais terá uma saúde perfeita. Se você não consegue se enxergar curado de uma enfermidade, você nunca vai ser curado dessa enfermidade. Se você não consegue se ver próspero, você jamais será próspero. Se você não consegue se ver santo, sendo usado por Deus, você jamais será usado por Deus. Se você não consegue entender a glória de Deus, você jamais vai ver a glória de Deus. Se você não consegue ver um casamento feliz, você nunca terá um casamento feliz. Se você não é capaz de sonhar, você jamais irá conquistar algo. A palavra de Deus, ela nos encoraja, ela nos fortalece para prosseguir e conquistar, igreja, independente de circunstâncias. Circunstâncias não podem parar o povo de Deus. O mundo aí fora só fala em crise, 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 crise. Mas para quem tem Cristo não existe crise. Porque nós que somos de Cristo fomos tirados desse mundo. E Deus não precisa de estabilidade governamental e econômica para prosperar o seu povo. Deus não depende disso. Então a palavra de Deus, amados, é isso. É a força, é o combustível que nós temos para prosseguir. Olhos de medo traz conflitos.
Olhos de medo traz problemas, e grandes problemas. O olho de medo, os olhos de medo, desenvolve uma mentalidade pequena, que não avança, que não prospera, que não sai daquela vidinha. Em Números 13, 29 diz: os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Olha, isso aqui era o relato de 10 homens que foram lá espiar uma terra que era boa e era a promessa de Deus. Por que eles disseram isso? Porque, a mente pequena. Olhos de medo. Olhos de medo faz confessar e profetizar a derrota. E isso nós sabemos que atrai a derrota. Olha em Números 13, 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então já vê o problema antes de encarar. Já determina o que vai ser. Entendeu? Não, mas lá não dá. Não, vai ter um concurso lá, mas é uma vaga para 200. E eu não vou conseguir. Pronto, já declarou. A vaga era para você e você atraiu a derrota. Deus ia dar a capacitação para você, você ia se preparar, você ia lá, ia fazer a prova, o concurso, ia passar em primeiro lugar lá, era a benção para você, mas você já antes disse: não, é muitos candidatos, eu não vou ter a mínima condição. Então, amados, eu estou aqui como anjo desta igreja, em nome de Deus, em nome de Jesus, para incentivar você a desfrutar dos benefícios da fé. É o que o Senhor tem me ensinado e eu estou repassando aqui para a tua vida. Me perguntaram ontem: o senhor era assim? Eu não era assim. O pastor Emílio que você vê hoje aqui, amados, é inédito. Nunca foi assim. E a cada dia que passa, está mudando. Lá atrás, sem ao menos conhecer Cristo, eu era outra pessoa. Então hoje, eu estou desfrutando dos benefícios de uma vida por fé. Estou vivendo esta vida de fé com a minha família. E quero ser aqui paradigma para a tua família. Quero ser paradigma para a tua vida. Eu quero que você olhe para esse altar e tenha um exemplo para a tua vida. Quero que você olhe para esse altar e veja um modelo para o seu viver em família, na sua vida cristã, na sua vida com Jesus. Porque a igreja, ela tem a responsabilidade de gerar cristãos. E um cristão vive por fé. Olhos de medo contagia e influencia os que estão ao redor. Se eu subir aqui neste altar com olhos de medo para pregar a você, você vai aterrorizado embora para a tua casa. Você vai começar, uma semana que já iniciamos hoje, mas vai começar uma semana de trabalho totalmente. Então eu estou aqui para te encorajar. Que Deus é a tua força. Deus é a tua suficiência, Deus é a tua capacidade, Deus é a tua provisão. O Senhor é o meu pastor. Na versão original, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Amém. Olhos de medo geram complexos e inferioridade. Então não enxergue nada na sua vida com olhos de medo.
Números 13, 33 diz: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Inferioridade. Olhou lá o inimigo e se achou menor, se achou mais fraco. Olhos de medo, amado, torna uma pessoa miserável. A pessoa começa a ver a situação, não, porque está difícil, não, porque agora está difícil, não, porque a crise, porque agora não tem, porque... a pessoa vai se tornando miserável. Ela vai tendo uma vida miserável. Olha, em Números 14, 2, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Morreram. Se tornaram miseráveis. E o que eles desejaram? Aconteceu. O medo é contrário à fé. Diga isso, o medo é contrário à fé. Diga, o medo é veneno. Diga, a fé é alimento. Diga, a fé é combustível. E me dá a vitória. Amém. Estamos no finalzinho do tempo, eu vou correr para finalizar aqui. João 11, 40. Olha o que disse o Senhor. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Amado, situação difícil, situação de aperto, situação de impossível. É impossível. Jesus vem e te diz: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória. Vai sair desse aperto, vai sair dessa situação, vai sair desse impossível, porque Deus é Deus dos impossíveis. Mas se creres, tem que crer que Jesus tem o poder para fazer. Amado, já tem uma porta aberta para você. Já tem uma porta aberta. Josué 14, 12 a 15. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Olha a fé, a autoridade. Quem tem fé tem a autoridade de Deus, irmão. Olha que tremendo isso. Caleb chegou para Josué e falou: viu, aquilo que Deus prometeu me dá. E me dá a dos gigantes. É aquela que eu quero. Não, dos de estatura normal aqui, ó, eu não quero não, eu quero as do gigante. O Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Aleluia. Amados, isso é tremendo. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Amados, seguir a Deus tem recompensa. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amado, o maior gigante caiu. Estava lá, era o maior, caiu. Assim como um dia caiu Golias pela vida do pequeno Davi. Deus é Deus e não muda. Jamais mudará. Ele é fiel na sua palavra. Deus fala, amados, com a nossa vida até em dias de trevas. Vou dizer mais, vou me atrever com a permissão do Espírito Santo. Principalmente em dias de trevas, Deus fala conosco. Deus fala conosco que Ele é Deus e que além dele não há Deus. Ele é soberano e Ele faz conforme lhe apraz. Ele tem regras. Deus revela suas regras, Ele revela os seus ditos para aqueles que colocam seus ouvidos para ouvi-lo. Ele chama. Mas quando chama, diz o Senhor, não endureça o teu coração. Aquele que tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz à igreja. E se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Muitos endurecem o coração para a voz de Deus, infelizmente, e colhem maus frutos na vida, porque o Senhor, Ele chama os seus. O Senhor diz: sai do meio dela, povo meu, para que não sofreis com seus flagelos. É o Senhor quem diz na sua palavra, amados. E o Senhor sabe muito bem o que Ele disse, e Ele cumpre, porque Ele é Deus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor.